Pai amado, Pai querido, graças te damos e mais uma vez estamos aqui na Tua santa e divina presença, agradecidos a Ti, Senhor, pela segunda hora, pelo segundo momento, no qual a Tua palavra vai ser explanada, Pai. Que o Senhor venha usar o Teu pregador e que ele não venha falar de si mesmo, mas sim das coisas que vêm do Teu trono de graça. Pai amado, Pai querido, encha o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, e que o Teu Santo Espírito nos dê a energia que nós precisamos, o entendimento que nós necessitamos para entender a Tua santa e divina palavra. Agradecidos desde já, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia e feliz sábado. Só um pouquinho. Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Ô, irmãos, glória a Deus. Nós temos que agradecer a Deus por nós termos saúde e podemos estar aqui. Porque muitos irmãos, de repente, queriam estar e não estão. Por algum motivo, por outro, isso é Deus que sabe. Mas hoje nós estamos aqui com apenas um motivo: adorar a Deus. Estamos aqui para adorar, para louvar, para agradecer e para escutar a sua palavra. Hoje, essa semana, durante a semana, eu vim refletindo sobre o que nós iríamos falar hoje. O que a igreja necessita? Na realidade, eu pensei no que eu necessito saber mais, no que eu preciso para a minha vida. E eu quero passar para os irmãos a visão do que eu preciso. E que essa visão que eu preciso seja boa para os irmãos também. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, né? Eu até anotei uma partezinha aqui que diz assim: Deus concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais, sendo outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz, ou melhor, como ele quiser. Os dons provêm todas as aptidões e ministérios que a igreja necessita para cumprir suas funções divinamente ordenadas. Alguns membros são chamados por Deus e dotados pelo Espírito para funções reconhecidas pela igreja em ministérios pastorais, evangelísticos, apostólicos e até de ensinos. E aí eu refletindo quando eu li essa parte, eu fiquei analisando: meu Deus do céu, o que o Senhor quer dizer para mim? Quer dizer que sem os dons, ou sem o Espírito, o dom que Ele concede para cada um, nós não podemos chegar em lugar nenhum. E hoje nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ler o que o Evangelho, ou a Escritura, ou a Palavra de Deus tem para nos dizer sobre dons espirituais. Porque muitas igrejas pentecostais acham que só tem Espírito Santo ou só tem dom espiritual aquele que fala em línguas. Isto não é verdade. Se fosse verdade, a igreja adventista não teria a luz que tem sobre a palavra do Senhor. Mas isso nós vamos ver agora dentro do que nós vamos ler. Nós temos 5 passagens. A primeira, Romanos capítulo 12.
partir do versículo 3. Todos acharam? Irmão, não tem Bíblia? Eu? É. Não. Tem em casa, sim. Mas tem ali, irmão? Mas eu não consigo ler por causa da minha vida. Ah, então tá bom, irmão. Tá bom, irmão. Versículo 3 de Romanos diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou a que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ou que contribui com liberdade. E o que preside com diligência. E quem exerce misericórdia com alegria. Vejam, aqui Paulo está dizendo que cada um, devido à sua função, ou devido ao dom que Deus lhe deu, tem o Espírito. O Espírito não deixa o mídio falar só sobre um assunto. O Espírito não deixa somente que eu tenha discernimento de um só assunto. O Espírito nos dá o entendimento integral da palavra. Ele nunca vai nos dar a palavra pela metade. Ele nunca vai deixar que nós chegamos a alguém simplesmente com um dizer superficial. Ele nos vai dar a profundidade que nós precisamos para atingir aquela pessoa. O problema é o que nós temos feito para receber esse Espírito. Nós temos nos preparado para ter esse dom? Vejam, aqui ele deixa bem claro que deixa o dom de sabedoria, de profecia, segundo a proporção da sua fé. Então, que tipo de fé eu tenho? Como é que eu vou receber o Espírito de Deus se eu nem sequer fé eu tenho? Vejam, o próprio Cristo nos diz que nós não precisamos ter uma fé enorme. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, que eu vou conseguir até mover montanhas. Cristo também diz que a partir do momento que eu tenho a fé, eu posso fazer coisas maiores do que Ele fez. A questão é, a minha fé é do tamanho pelo menos de um grão de mostarda? Vejam, tem mais um outro detalhe aqui. 1 Coríntios capítulo 12. Esse eu não poderia deixar de relatar. Aqui, a partir do versículo 4, diz o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. Então, cai-se por terra a teoria que eu tenho que ter dom de línguas para ter o Espírito. Não existe. O que eu preciso para ter o Espírito? Comunhão com Deus. A partir desta comunhão, o Espírito vai trabalhar na minha vida. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E agora nós vamos começar a falar. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso.
Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a uma variedade, e a a variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-os conforme lhe apraz, a cada um individualmente. Vejam, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Não existe eu ser mais espiritual que você, porque o Espírito é o mesmo. Não tem, mas tu é melhor que eu naquilo. Só um pouquinho. Dons espirituais é isso. Eu sou mais capaz numa área, mas você é mais capaz na outra. Aí eu pergunto, nós teríamos a capacidade de absorver tudo que o Espírito sabe num corpo frágil, numa mente pequena? Porque pelos livros da Ellen White, a misericórdia de Deus é infinita e a sua mente é mais infinita ainda. Eu não tenho capacidade de absorver tudo. Por isso que os dons espirituais, eles são divididos a cada pessoa. Nós podemos conhecer algumas coisas, saber um pouco de alguma outra situação, mas o dom espiritual cabe a cada um. Cada um tem o seu. E aqui no capítulo 12, ele é bem claro quando ele diz que o conhecimento, que as realizações, com o serviço. A irmã Lidiane tem o dom espiritual de lidar com as crianças, de fazer a parte com as crianças. O Leonir tem a parte de organizar, o irmão João tem a parte do conhecimento, a irmã pode ter outro conhecimento, o irmão outro, você outro, eu outro. Cada um tem uma particularidade. O irmãozinho tem a capacidade de mexer na tecnologia. Cada um tem o seu dom. O problema é, eu tenho buscado a Deus para que Ele desenvolva o dom que eu tenho que ter? Vejam, é importante que nós tenhamos o conhecimento que o dom é importante para a nossa obra, para que nós possamos estar no céu. Como é que eu vou fazer uma obra para Deus se eu não tenho discernimento nenhum sobre nada? Como é que nós vamos fazer uma programação se o Espírito Santo não atua na nossa vida? Vejam que a Bíblia, ela mesmo se completa quando ela diz, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. E quem nos dá a fé? A fé não é um dom gratuito? E como é que eu adquiro a fé? Através do conhecimento, através da palavra do Senhor, através da comunhão. Irmãos, vejam que a Bíblia é um quebra-cabeça que você vai juntando as peças. E aqui nos dons espirituais não é diferente. Para que você possa fazer a obra de Deus dentro da qualidade que você pode fazer. O Espírito não vai me dar um dom sabendo o que eu não posso fazer. Por exemplo, o Espírito não vai dar um dom de tecnologia, de mexer no computador, se eu não tenho habilidade para isso. Não vai me dar de pintura, porque eu não tenho habilidade para isso. Mas Ele vai me dar aquilo que eu preciso, porque Ele sabe que eu me interesso em conhecer a palavra. Ele sabe que eu me interesso em me aprofundar nas profecias. Ele vai me dar aquilo que Ele sabe que eu preciso. A cada um, nós temos que buscar isso dentro de nós e botarmos para fora isso.
não deixarmos guardado dentro de nós. Nós temos a luz, para que nós tenhamos a lanterna ou a luz aqui da sala. Como é que ela funciona? Se eu não tiver a tomada, se eu não apertar o botão, a lanterna, se eu não ligar, o farol, para que o navio tem que ter alguém para orientar o navio. Tudo tem uma situação. O problema é o que eu quero. Vejam, vamos olhar Efésios capítulo 4. Vamos ter mais um trechinho aqui que é importante. Primeiro vamos ler versículos 7 e 8. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos... Vejam, o próprio Cristo concedeu dons aos homens. Veja o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para o desempenho do quê? Do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor para todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está vendo, irmãos? O dom não é só para nós fazermos a obra. O dom é para nós também nos precavermos contra as artimanhas dos inimigos. O dom é para nós saber o que é certo e o que é errado também. Aqui Paulo deixa bem claro, se nós não tivermos este conhecimento, para que nós não sejamos que nem meninos, jogados de um lado para o outro. O que ele quer dizer com isso? O irmão João chega, o que nós estávamos conversando hoje, né, irmã? Quando eu cheguei, um fala uma coisa, o outro fala outra. Tu vai numa igreja, fala isso. Tu vai na outra, ela fala aquilo. Tu vai na outra, a outra fala mais diferente ainda. E aí você fica que nem criança, jogada para lá, jogada para cá, e você nunca conhece a verdade. Nós temos que ter esse conhecimento, nós temos que ter esses dons, nós precisamos nos aprofundar nas coisas de Deus. O irmão João falou uma coisa que é muito verdadeira, que as pessoas dormem demais, trabalham demais e procuram Deus de menos. Mas aí eu pergunto, que significado a palavra tem para ti e para mim? Que significado ela tem? Ela serve para alguma coisa? Porque na realidade, o que adianta nós estarmos aqui falando, quando ali eu saio para fora, aquilo tudo que eu ouvi, tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu falei, para mim deixou de existir. O que eu vou falar agora é meio forte, mas eu tenho que falar. Satanás também conheceu toda a verdade e nunca se firmou na verdade. Será que nós vamos ser que nem Satanás? Vamos conhecer toda a verdade, vamos ter a luz, vamos ser o regente, mas na realidade nunca vamos nos firmar naquilo que nós falamos? Nunca vamos nos firmar no que a palavra nos pede? Vamos ser que nem Paulo está dizendo, vamos ser que nem meninos, ser levados e jogados de um lado para o outro? Veja, irmãos, lembra que eu falei que a Bíblia é um encaixe?
E novamente se encaixa uma coisa na outra. Porque lá em João 8,44, o que Jesus diz? Que ele é mentiroso e pai da mentira, de homicida desde o princípio. E que ele nunca se firmou na verdade. Vamos ter consciência de que, se nós não tivermos essas consciência, vejam que no versículo 15 do mesmo 4, ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós podemos nos edificar todos os dias, se nós quisermos. Todos os dias, meditando na palavra, falando, buscando os dons espirituais, buscando a presença do Espírito, pedindo que Deus nos coloque pessoas que realmente queiram aprender o Evangelho, que nós não venhamos a perder tempo. Nós não podemos esquecer que todos os dias nós estamos sendo provados. A maior prova é a nossa vida que nós vivemos todos os dias. Seja ela boa ou seja ela ruim. Por que ela vai ser ruim? Porque não está de conforme com o que Deus quer para a minha vida. E por que ela é boa? Porque Deus assim o deseja e que o que eu venha fazendo seja de agrado do Senhor. A aprovação é isso. Quem não quer um carro aí? Todo mundo quer, novo, zero. Deus pode nos dar a possibilidade? Pode. Mas nós temos uma coisa em comum: o carro não é da cor que eu quero. Mas está de acordo com o que Deus quer? Vejam, todo mundo quer uma casa. Ah, eu quero. Só que a minha casa não tem lugar para me botar um fogão a lenha. Mas Deus te deu a casa. Mas você queria com fogão a lenha. Aí você não quer a casa. E assim é com Deus. Você quer a bênção, mas você não quer o doador. Você quer estar no céu, mas você não quer, que nem a irmã falou, que Cristo esteja lá. Então, vejam, a questão toda aqui não é o que eu quero. A questão aqui é o que Deus quer para mim. Qual que é o propósito dele para a minha vida e para a sua vida? Será o que eu tenho feito ao levantar é de acordo com o que Deus planeja? Será que quando eu levanto eu oro e agradeço? Será que quando eu deito eu faço a mesma coisa? Ou quando eu vou fazer a minha refeição eu agradeço pelo feijão e o arroz que eu tenho sobre a minha mesa? Será que quando eu oro eu agradeço que os meus filhos têm saúde? Tudo é dom, irmão. O problema é: que tipo de dom eu tenho? Lá em Atos capítulo 6, tem um relato muito importante sobre o que eles faziam naquela época. Eu anotei isso porque eu achei muito interessante, que é do versículo 1 ao versículo 7. Aqui diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Vejam,
Escolhemos dentre nós, vós, aliás, 7 homens de boa reputação. Homens cheios do quê? E de sabedoria. Aos quais encarregamos desse serviço. Vejam, esses homens, cheios do Espírito, eles iam fazer o quê? Servir mesa. Lembram que nós lemos lá no começo que os dons espirituais é até no serviço? Até na limpeza da igreja é um serviço de Deus. Vejam. E continuando aqui, e quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E olha o que diz o versículo 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Isso só nos mostra que, nesse relato aqui, que Paulo, que tem em Atos dos Apóstolos, diz que todo o serviço é digno. Servir mesa é digno. Limpar a igreja é digno. Varrer a igreja é digno. Estar aqui na frente é digno. Estar aí orando, aliás, estar aí escutando é digno. Todo o serviço que nós fizemos para Deus, ele é digno. O dom de Deus, ele dá para qualquer um de nós de graça. O problema é que nem diz Tiago, nós pedimos e pedimos mal, nós não sabemos pedir para Deus. Nós pedimos aquilo que não nos convém. Antes de qualquer coisa, nós temos que orar para que o Espírito abra a nossa mente, para que nós possamos pedir a Deus aquilo que realmente nós necessitamos. E aqui, 1 Pedro capítulo 4. Olha o que Pedro fala. Também sobre os dons. Primeira Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11. Servi uns aos outros, cada um conforme o que? O dom que recebeu. Veja. Então, se eu recebi um dom, eu tenho que servir o meu irmão. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês estão entendendo que a responsabilidade que nós temos sobre servir aos outros? Nós estamos, quando foi falado hoje na escola sabatina, de nós visitarmos outras pessoas, veja como é importante nós visitarmos os nossos irmãos que às vezes estão afastados, às vezes por algum motivo não têm vindo, os irmãos que necessitam de alguma palavra de ânimo, algo de conforto, que às vezes nós podemos levar e nós não buscamos isso. E aqui é bem claro, Pedro deixa claro, que nós devemos servir uns aos outros
conforme o dom que cada um recebeu. E nós podemos ajudar uns aos outros. Nós podemos nos aconselhar. Nós podemos deixar com que a palavra de Deus, nós podemos deixar que o Espírito Santo nos use. E o Espírito quer nos usar. Mas nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que abrir a nossa mente. Nós temos que escutar a voz do Espírito. Nós temos que sentir o Espírito perto de nós. Eu tenho orado muito para que o Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós. Porque eu vejo que a luta a cada dia, ela vai ficar mais forte. A cada dia, a luta é mais ferrenha. E se nós não tivermos armados, se nós não tivermos, que nem Eliseu, quando ele foi sitiado, e ele, através somente de uma oração, ele conseguiu passar no meio de todo. Nós temos que ter essa fé, nós temos que ter esse dom, nós temos que buscar o Espírito Santo. Porque sem Ele, nós somos presa fácil. Sem os dons espirituais, nós não teremos discernimento sobre nada. E para encerrar, vamos ler o último versículo, que está em Romanos, capítulo 12. Que fala sobre as virtudes recomendadas. A partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejas remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, concedei com que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. E o último versículo: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem. Essas são as virtudes recomendadas por Paulo para que nós possamos crescer em espírito, que nós possamos crescer em verdade, para que nós possamos, no momento que nem nós estamos passando hoje, quem não tem um amigo necessitado,
quem não tem um amigo doente, quem não tem uma família que necessita de 1 quilo de arroz. Nós temos que trabalhar unidos, irmãos. Porque vai chegar o momento que uma dessas virtudes vai aparecer para nós. E será que nós vamos ter essa mentalidade que Paulo agora nos falou em Romanos? Vencer o mal com o bem? Será que nós vamos ser sábios ou ficarmos sobre a nossa própria sabedoria em vez de buscar a sabedoria de Deus? Lembrem o que aconteceu com Salomão, o homem mais sábio do mundo. Acabou adorando a outros deuses. E que nós não venhamos, nós, adorar a outros deuses. Não venha a nós adorar aquilo que não é da vontade de Deus. Vamos buscar os nossos dons espirituais. Não deixe que as pessoas digam o que vocês têm que fazer. Busque na palavra a resposta para o que é necessário. Às vezes um auxílio de um amigo, de um irmão da igreja, que conheça a palavra, que diga lá naquele versículo, ou lá naquele Mateus, ou lá em João, ou lá em Lucas, ou em Isaías, tem a palavra que tu precisa. Porque Atos 5:29 nos diz que é mais plausível obedecer a Deus do que aos homens. Nunca se esqueçam disso. E para encerrar, vamos escutar o hino 157 no nosso inário.
Oramos? Pai amado, Pai querido, graças te damos, te louvamos, glorificamos o teu nome e que neste momento, Senhor, o Senhor possa edificar a cada um que aqui está. Pai amado, Pai querido, como diz o louvor, vem reavivar a tua igreja. Que o teu Santo Espírito desça sobre nós, Pai. Que o teu Santo Espírito nos dê os dons que nós necessitamos para continuar a tua obra, Senhor. Que nós não venhamos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós consigamos seguir rumo a Canaã celestial, Senhor. Que nós possamos meditar, que nós possamos falar, que nós possamos agir conforme o teu desejo e a tua vontade. Que nós tenhamos o restante de sábado abençoado, Senhor. Que o Senhor, neste momento, envie o teu Santo Espírito para aqueles que aqui não puderam estar. Leve a eles o que eles necessitam, Senhor. Aos enfermos, o Senhor leve a cura. Aos que estão preocupados, Senhor, o Senhor leve a sua alegria. E aos que realmente, Senhor, estão desviados por algum motivo, o Senhor leve o perdão. Pai amado, Pai querido, nós te rogamos do fundo do nosso coração que o Senhor venha exaltar a cada filho teu e que nós possamos crescer em espírito e em verdade. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.